Falar sobre esperança no dia de hoje é algo, para o Will, muito significativo, muito simbólico e também necessário. E isso faz com que a responsabilidade aumenta. Confesso que falar sobre esperança hoje, no decorrer do mês, é sim um grande desafio, porque apesar de parecer um tema clichê, tenho a impressão que a esperança é algo vital para a história, para a vida de qualquer ser humano. Então eu quero falar de esperança, não a partir de ideias clichês, mas a partir de algo que pulsa dentro. Eu quero tentar dividir com vocês essa ideia de esperança, de não abrir mão da esperança, não a partir de um conceito, de uma ideia, mas de algo que passa por mim, que me transpassa e que também te alcança. Acho que hoje é muito significativo e simbólico falar sobre esperança, porque há exatos 50 anos, um grande homem, eu não sei quantos de vocês sabem, mas há exatos 50 anos, um grande homem fez o seu último discurso sobre esperança. No dia 3 de abril de 1968, Martin Luther King Jr. falava sobre esperança na luta contra a injustiça e contra o preconceito. Um dia antes da sua morte, um assassinato. Um dia antes, o pastor batista protestante, em um encontro em Memphis, no Tennessee, falava em alto e bom som, para quem quisesse e precisava ouvir. Falava sobre a esperança, dava os contornos da esperança. E eu quero iniciar a minha reflexão trazendo algumas palavras deste homem, de Martin Luther King, neste dia, porque eu acho que ela é muito simbólica, muito significativa, e que faz muito sentido, inclusive, para os nossos dias hoje. No dia 3, ele falou, para quem quisesse ouvir, as seguintes palavras: não vamos deixar nenhuma injunção nos fazer recuar. Nós temos dias difíceis pela frente. Mas isso não tem importância para mim agora, porque eu estive no topo da montanha, e eu não me importo. A longevidade tem o seu lugar, mas eu não me preocupo com isso agora. Eu apenas desejo obedecer os desígnios de Deus. E Ele me permitiu ir ao topo da montanha. E eu olhei ao redor e contemplei a terra prometida. Eu posso não chegar lá com vocês, mas eu quero que vocês saibam que nós, como povo, chegaremos à terra prometida. Por que eu faço questão de ler esse discurso do reverendo King? Porque ele estava lutando contra uma injustiça, contra a opressão. Ele estava lutando contra dias difíceis. Existiam pessoas desanimadas, marginalizadas, esquecidas. E quando nós estamos marginalizados, esquecidos, a esperança morre. Quando nós ficamos à margem, a esperança morre. E aqui o reverendo está lutando. E quando ele fala, eu estive no topo da montanha, e de lá pude perceber que nós vamos, enquanto povo, chegar à terra prometida. Isso sim é uma impulsão de esperança. Porque nós não estamos sozinhos.
Nós construímos a história juntos. Tenho a impressão que Martin Luther King, nesse instante, começa a perceber a história com os olhos do alto. Como assim, Will? A história com os olhos do alto. Sim, ele percebe a história com os olhos apresentados por Jesus de Nazaré a Nicodemos, quando é questionado algo sobre o reino dos céus. Quando Nicodemos fica um pouco impaciente e quer entender como é que funciona o reino dos céus, Jesus de Nazaré apresenta: é preciso nascer do alto, é preciso ter outros olhos, é preciso ter outra postura, e isso consequentemente nos leva a outras atitudes. É preciso sim nascer com a percepção de Deus, com os olhos de Deus que é misericordioso. Tenho a impressão que no topo da montanha, ele enxergou com os olhos da esperança. Porque, pensa aqui comigo, historicamente, sim, houve uma evolução, mas nós estamos muito longe, mas muito longe, de fato não termos preconceito. Estamos muito longe de não termos mais injustiça. Estamos muito longe. E eu tenho a impressão que o pastor Batista aqui está de alguma maneira inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos dizendo: continua, porque é apenas na luta, na persistência, não apenas de um, mas na soma de todos, que nós vamos sim dar contornos à terra prometida. Mas eu também acho necessário falar sobre isso nessa noite, porque, como comentei, assim como em 1968, tenho a impressão, não sei você pode discordar, mas tenho a impressão que vivemos tempos e dias difíceis também. Não sei se você notou, mas no discurso do reverendo King, ele diz: teremos dias difíceis pela frente. E essa realidade parece que não mudou muito. Nós continuamos com dias difíceis pela frente. Nós continuamos num tempo difícil. Então, nós temos sim que encontrar um caminho, porque comumente nós vemos pessoas sem esperança. Nós vivemos tempos onde os sonhos estão se diluindo, os sonhos estão se perdendo. Nós vivemos tempo onde o racismo, a xenofobia, a homofobia, a transfobia, o sexismo, o elitismo vai ganhando espaço, mas os sonhos, a esperança, o afeto vai se diluindo. Vivemos em dias onde as expectativas de vida bonita, bela, dias melhores, como diz a música do Jota Quest. Vivemos tempo onde as expectativas estão numa linha abaixo da miséria. Sejamos sinceros aqui. Quantos de nós temos sonhos que nos fazem suspirar? Sejamos sinceros. Quantos de nós temos sonhos que falamos: isso vale a pena? Quantos de nós tenho a impressão que de forma epidêmica os sonhos estão se diluindo? Pessoas acordam sem expectativa alguma, simplesmente deixam a vida as levar, fazendo coro ao hit do grande Zeca Pagodinho. Talvez porque se decepcionaram com o Estado, talvez porque se decepcionaram com as instituições,
ou até mesmo com as religiões, ou até com a vida, com as pessoas que estão à sua volta. Contudo, lembrando desse discurso que aconteceu há 50 anos, eu quero trazer à memória a esperança. Quero ter um encontro com quem motivou Martin Luther King. Eu não fiz menção ao discurso para ficarmos presos a ele. Não. É só para nós termos uma referência, para nós irmos ao encontro de quem o motivou, de quem o inspirou. Porque eu tenho a impressão que pessoas que lutam pela esperança são pessoas inspiradas por Deus. Meu desejo nessa noite é que nós possamos ir ao encontro da esperança que nunca morre. Há um ditado que diz que a esperança é a última a morrer. Eu acho que eu tendo a divergir disso. A esperança em Jesus de Nazaré nunca morre. A esperança no amor é algo que persiste e para sempre. Então, meu desejo nessa noite é que juntos possamos ir a este encontro. Meu desejo é que de forma coletiva, todos nós possamos encontrar salvação e sermos abraçados por essa esperança. Então, quero te convidar a abrir um texto, um curto verso, que está no livro de Provérbios, capítulo 13. Verso 12. Um curto texto. Se você estiver com a Bíblia aí e quiser abrir, comigo será um prazer lermos juntos. Se você não trouxer a sua Bíblia, não tem problema. Nós vamos projetar. Olha aí, foi ensaiado, vocês perceberam, né? Só apontei. Provérbios, capítulo 13, verso 12. Hoje eu lerei numa tradução um pouquinho diferente do que eu tenho costume. Lerei na NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim o texto: a esperança que se retarda deixa o coração doente. Eu vou ler novamente, porque eu acho importante isso ficar cravado dentro de você. A esperança que se retarda deixa o coração doente. Mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Uma esperança retardada, reprimida, mata a alma. Uma esperança que não acontece no aqui e agora, destrói a nossa história. Então, a partir desse texto, eu gostaria de deixar para você uma primeira ideia, um primeiro ponto, que diz, ou quero lhe dizer, não adie a esperança. Sabe por quê? Porque ela está viva. Não adie a esperança, porque ela está viva e vive para sempre. Eu gosto de refletir sobre esse verso que lemos agora, junto com um outro verso que também está em Provérbios, no capítulo 4, 23, que diz assim, ó: acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Esperança retardada gera o quê? Adoecimento do coração. E a nossa vida depende de quem? Do quê? Do nosso coração. Não é parte da vida. É toda a nossa história. Então, se não temos mais esperança, se os sonhos vão se diluindo, se nós entramos nesse mecanismo de piloto automático, apático, tenho a impressão que a nossa vida, a nossa história também não vai bem. Precisamos estar atentos para não deixar adormecer esta fonte de vida. Precisamos estar atentos para não esquecermos essa
fonte necessária de vida. Este versículo que lemos no início, em Provérbios 13, 12, nos chama a atenção para a procrastinação da esperança. Nos chama a atenção para o adiamento dos sonhos. Consequentemente, para a protelação da vida. Retardar sonhos, adiar a esperança, a possibilidade de vida nos põe em risco e nós precisamos ficar atentos a isso. Adiar a esperança, colocar os sonhos debaixo do tapete ou de fato esquecê-los, põe em risco a nossa vida. O risco de adoecermos e perdermos todo o sentido. Acho que vocês já ouviram algumas vezes, tanto eu quanto o Vili pregar, trazer alguma reflexão sobre sentido. Porque nós vivemos uma sociedade, uma geração que de fato está sem sentido. E por quê? Porque talvez nos falta esperança. Porque talvez nos faltam sonhos. Porque talvez nos faltam um caminho para irmos nessa direção. Porque ficamos correndo atrás do vento e tenho a impressão que um sábio já nos orientou que não vale a pena. Temos que estar atentos, porque corremos risco. E eu tenho para mim que a única maneira de nós superarmos isso, de nós, de fato, abolirmos o risco, é buscando o que é eterno. Nos abraçando ao amor, indo ao encontro de Deus. É a única maneira de nós podermos, de fato, dar sentido aos nossos dias, à nossa história. Eu sei que há muita gente sem planos para o futuro. E quando eu penso no futuro, não pensa ele daqui 10, 15 anos, não. Faça esses planos, eles são bons também. Mas eu estou falando do futuro do seguinte, da semana que vem. De amanhã. Porque esse é um outro problema também. Quando a gente fala de sonhos, aí a gente já idealiza um sonho gigantesco. Talvez esse seja o problema, porque aí você nunca consegue alcançá-lo. É um sonho menor. Menor. É um sonho plausível, possível, viável. É o sonho de pegar o garoto ou garota, seu filho, e ir até o parque com ele. É um sonho. É um sonho de pegar seu marido, sua esposa, e passear, e ter apenas uma noite, um jantar. É um sonho. Porque isso faz uma diferença enorme. É o sonho de convidar alguns amigos para sentar à varanda, e aí talvez fazer um churrasco e bater um papo e sorrir e trazer à memória o que traz esperança, porque vocês cresceram juntos. É um sonho. É o sonho de sentar coletivamente e repartir o pão e perceber Cristo, Jesus, Deus entre nós. É um sonho. Mas nós não. Nós temos a tendência em pensar em coisas gigantescas. E aí nós não chegamos nunca nesse lugar. E aí vai se diluindo. E a vida vai se perdendo. E a história vai ficando pelo caminho. Eu sei que muita gente tem medo de se frustrar. Talvez, inclusive, você seja uma delas. Medo dos tempos que estamos vivendo. Porque eu também tenho os meus receios. Medo das conjecturas políticas que estamos inseridos. Vira e mexe. Eu escuto em meu consultório expressões como está difícil demais. Vira e mexe, eu escuto pessoas dizendo, eu acho que eu vou jogar tudo para o alto. Eu não aguento mais. Mas eu tenho a impressão que é melhor ter uma esperança, porque dela sempre germina algo, do que não ter nada, não ter sonhos, porque aí de fato a vida mingua.
A vida morre. É difícil? É difícil, eu já saquei. Eu não sou ingênuo. Eu já percebi. Apesar da pouca idade, eu escuto pessoas todos os dias e já saquei que a vida é dura pra caramba. Eu já entendi isso. Ouvindo as pessoas e na minha própria história, mas eu tenho a impressão que é melhor ter alguma esperança, algum sonho, mesmo que ele seja frágil, porque isso traz algum alimento para a nossa história. Sim, a luta está difícil, muito. Mas quem luta ainda crê no amanhã. Por saber que o amor ainda está vivo, quem luta ainda crê no amanhã, porque ele ressuscitou e mostra que a partir da luta, da nossa persistência, com valores do Evangelho, nós podemos sim construir uma vida melhor. Por saber que nada pode nos separar deste amor, nós podemos seguir na direção dessa esperança. Uma esperança que nos traz expectativas de que coisas boas podem acontecer conosco. Ou seja, que coisas boas podem nos trazer força, vontade, para arriscarmos a nossa história juntos com Deus, porque nós não estamos sozinhos. Certa vez, Jesus disse a seguinte ideia: que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas ele, Jesus Cristo, veio para nos dar vida e uma vida cheia de abundância. Então, deixa eu lhe dizer, as adversidades da vida podem roubar as nossas forças, é verdade. A crueldade da existência pode nos tirar o vigor, também é verdade. A indiferença que reina na humanidade pode oprimir, asfixiar a nossa alma. Mas em Jesus de Nazaré, com os valores de Jesus de Nazaré, nós podemos renovar as nossas forças. Como disse Paulo no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 e 9, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Pois como diz o salmista, o cajado fiel de Deus nos traz segurança, nos transmite segurança, porque o cajado fiel de Deus não é aquele que aponta, ou que machuca, que bate. O cajado fiel de Deus é aquele misericordioso, que nos acolhe, cheio de afeto e amor, e quando as coisas não dão certo, ele abraça novamente e diz: Will, vai mais uma vez. Mas veja, lembre-se do que eu falei, do primeiro ponto no início. Não adie a esperança. Não pense que a esperança anunciada por Jesus é algo que está apenas para o porvir. Porque uma vida sem esperança é uma vida que vai desfalecer. Não. Através de sua vida, através da vida de Jesus, através da sua entrega, ele viabilizou a esperança agora, hoje. Hoje. Não é algo que está apenas para acontecer. Não é algo que está apenas no porvir. É algo que está possível e viável agora. Uma terra prometida que está no aqui e agora. Como assim, Will? Você está doido? Não, não, não. Porque o próprio Jesus disse: o reino dos céus está entre vocês. Isso não é a minha palavra, é a palavra de Jesus. Então, a partir da sua vida, da sua história, da sua entrega, sabe o que ele está dizendo? Não fique apenas aguardando a esperança que está por acontecer. Comece a viver e experimentar ela agora, porque o reino de Deus, a terra prometida, aquele lugar onde nós podemos ter vida e vida plena, está no aqui e agora.
Como disse o Sr. King, suba você também no topo da montanha. Essa alegoria, esse simbolismo olhe para a história com os olhos de Deus. Perceba a história com os olhos de Deus. Porque assim nós podemos enxergar algo bom. Porque assim nós conseguimos, com as lentes da esperança, construir uma história que vale a pena. Então não retarde a sua felicidade. Não procrastine os seus sonhos. Não adie a sua esperança, por favor, porque ela está viva e é para sempre. Deixa eu lhe dizer uma coisa, coloque isso no seu coração. Ela está viva e é para sempre. Não é um período da história. Está disponível a toda a humanidade. A graça, o amor, são esperanças que vivem eternamente. Estão postas. Essa é a nossa esperança. Abrace aquele que venceu as condições adversas e que nada foi capaz de pará-lo. Aquele que venceu os preconceitos, os dogmas, que venceu a indiferença dos líderes da sua época, que aboliu a lei fria em favor da vida, que ao invés de atirar pedras, preferiu falar palavras ternas ao coração para que a vida acontecesse. Isso é sonho. Não é algo tão gigantesco, é simplesmente olhar para quem precisa e falar palavras ternas para que a vida aconteça. Esperança. Talvez a sua esposa, o seu filho, a sua filha estão precisando de palavras ternas. Talvez você precise de palavras ternas. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus de Nazaré lhe quer bem. Jesus de Nazaré quer alcançar o seu coração. Porque Ele não quer tacar pedra. Porque atira pedra aquele que tem a ilusão que é perfeito, que não tem pecado. Mas o Deus encarnado em Jesus é aquele que ao invés de atirar pedra, prefere sentar ao lado, abraçar, ter uma conversa terna e tornar o ambiente casa de misericórdia. Para eu finalizar, gostaria de deixar um segundo ponto para você. Seja prisioneiro da esperança. Ela pode ser a sua fortaleza. E talvez você vai falar assim, Will, mas isso é um paradoxo. Prisioneiro da esperança. Eu acredito que alguns conceitos sobre Deus, algumas palavras do Eterno, precisam ficar cravadas em nosso coração, para que nos momentos difíceis nós possamos evocar aquilo que pode nos fortalecer. Então eu fico preso a isso, mas não de forma obrigatória, porque eu escolhi. Porque eu desejo ter essa esperança. Porque eu quero estar abraçado aos laços de amor. Porque eu quero estar misturado com Jesus de Nazaré. Porque eu quero de alguma maneira tê-lo o tempo inteiro comigo, com os seus valores pulsando em mim. Porque é tão difícil falar de esperança hoje, além de todo esse contexto histórico e de todo o momento que vivemos. Recentemente, alguns de vocês, acho que sabem, que passei por um momento muito difícil, uma perda difícil e dura. Por isso, inclusive, no mês passado, não segui com as reflexões, porque precisei respirar um pouco. Eu e a Lília, minha esposa, perdemos uma das gêmeas que estávamos esperando. Em meio a essa dor e perda, refletindo e elaborando a pregação de hoje,
me veio à mente um texto que está em Zacarias. Profeta Zacarias, capítulo 9, verso 12. Se você quiser abrir comigo, será um prazer. O texto diz assim: voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Ser prisioneiro da esperança. Ser prisioneiro ou prisioneira da esperança é também ser prisioneiro dos laços de amor. É se lançar na construção da vida e vida com abundância. Sabendo que nós não estamos sozinhos. Isso significa dizer que não importa o que está acontecendo, você se lança nos braços de Deus, mergulha em sua essência, e a essência de Deus é amar. As aflições da vida, como eu disse, já não sou mais ingênuo, já saquei, já senti na pele, são inevitáveis. Mas tem uma coisa, que também prisioneiro da esperança é inevitável. O ânimo de Deus pulsa dentro de nós. Prisioneiro da esperança, o ânimo de Deus pulsa dentro de nós. No mundo vocês terão aflições. Will, deixa eu lhe dar uma notícia. Você terá uma vida difícil, dolorida. Você vai chorar, você vai sofrer, você vai ter tribulações. No mundo você terá aflição, mas tenha ânimo, porque assim como eu venci o mundo, eu quero estar misturado à sua história, para que você também com dignidade encare e deixe um legado, para que outras pessoas possam olhar e dizer: este é um valor que vale a pena viver. Esperança. Sim, somos pressionados, mas não estamos desanimados. Ficamos perplexos, mas não estamos desamparados. Somos perseguidos, mas não somos abandonados. Às vezes, algumas vezes na vida, nos perceberemos abatidos. Mas em Jesus de Nazaré, nunca seremos destruídos. A partir dos valores de Jesus de Nazaré, não seremos destruídos, porque temos dentro de nós a esperança que nunca morre. A esperança que sopra como uma brisa suave, e diz o Will: enxugue as lágrimas, continue vivendo, porque há vida e vida em abundância. Tem aflição, tem dificuldade, mas continue vivendo, para que você de fato desfrute dessa esperança, para que você seja abraçado por uma terra prometida, para que fique um legado cheio de vida e vida plena. Jesus, Ele vive. Vive em mim, vive em você, em nós. E como povo, nós podemos chegar à terra prometida. Com Ele, nós podemos visualizar uma terra prometida. Mas não apenas esperar por ela. Mas não apenas ficar aguardando por ela. Nós podemos nos colocar a serviço. Passo atrás de passo. Movimento atrás de movimento, persistência atrás de persistência, fé atrás de fé, na construção, delineando esse lugar chamado Reino de Deus, porque a esperança pulsa dentro do meu e do seu coração. Jesus de Nazaré.